todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões de Transformers. Sou o Blade Allspark e hoje trago este espetacular e magnífico Transformer Commander Class Rodimus Prime. E sem mais demoras, vamos a isso. Temos aqui este excelente Rodimus Prime. De forma rápida mostro-vos aqui a caixa que o trouxe. Temos aqui esta imagem sensacional, ele no modo robô, o seu modo veículo. Aqui Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy, Hasbro, Transformers Generation, Takara Tomy. Aqui o nome dele, Rodimus Prime. Na parte superior, aqui Transformers War for Cybertron Trilogy. Esta lateral temos aqui os vários idiomas, ia dizer Commander Class, que é a classe dele. Na parte de trás da caixa, ele no seu modo robô, 34 passos para a sua transformação nesta parte do veículo e vice-versa. Estes acessórios, como também esta espada e esta pistola, e estes aqui não são bem desta cor, mas isso eu já vos irei mostrar na revisão. Aqui este modo veículo, com o seu outro lado, e a parte do outro lado, 8 passos para se transformar aqui nesta base. Esta imagem sensacional que representa a linha Kingdom e a parte de baixo da caixa já é o que estamos mais habituados a ver. Voltando aqui ao nosso fenomenal Rodimus Prime, já mostrar-vos aqui alguns detalhes e pormenores que são fantásticos. Temos aqui esta representação desta chama, aqui este tubo de escape, a representar também o tubo de escape, mas em plástico cinzento. Temos aqui as várias rodas, tanto do outro lado como aqui do modo veículo. Aqui a situação do modo veículo também muitíssimo fixe. Aqui como se fossem as óticas da frente, aqui no capão o logotipo dos Autobots e também esta representação de chamas. Aqui como se fosse o vidro, aqui em plástico azul transparente. Visto aqui na parte superior, também podemos ver que temos aqui alguns detalhes no plástico. Logotipo também dos Autobots. E aqui estas tonalidades também muitíssimo porreiras. Também aqui alguns portos, também podem ver que temos aqui alguns encaixes na parte superior. Visto agora aqui da parte de trás, tem aqui uma dinâmica que já vos vou mostrar e que também é sensacional e acho que está muitíssimo bem feita. Esta lateral é literalmente igual à outra e visto aqui pela parte inferior também, no meu ver, acho que está muitíssimo bem transformado. A engenharia está muitíssimo boa e está sensacional. Aproveito também para desencaixar já aqui a parte do outro lado e mostrar-vos também agora aqui mais alguns detalhes neste modo veículo. Como ainda agora disse, temos aqui as óticas da parte da frente, temos aqui o capão, logotipo dos Autobots. Esta parte aqui também já vos frisei que é a zona do plástico. Temos aqui agora este aileron muito detalhado, super minuciosamente detalhado e está muitíssimo fixe. Agora temos aqui a parte destes tubos de escape, sem aquela conexão depois ali da parte do outro lado, visto aqui pela parte de trás, também está muitíssimo porreiro. Esta lateral e novamente aqui pela parte inferior também está sensacional e está aqui um modo veículo também de Rodimus Prime muitíssimo bem feito. Ele aqui roda muitíssimo bem e agora voltando a conectar aqui o parte do outro lado, dizer-vos também que esta zona aqui é movível, que é mesmo para o encaixe ser facilitado. Então, voltando aqui a encaixar com o outro lado dele, ele também roda bem. O que é que acontece? Estas rodas agora ficam ligeiramente um bocadinho levantadas e não chegam a tocar aqui na base do estúdio, mas ainda assim ele rola muitíssimo fixe e muitíssimo bem. Aproveito já para mostrar-vos todos os acessórios que vieram com este Rodimus Prime, começando aqui pela espada dele, que é espetacular. Temos aqui vários detalhes e pormenores de um lado e do outro. Aqui a parte do punho aqui em preto e está uma espada aqui muitíssimo detalhada e fixe. Também trouxe para a coleção mais 2 efeitos Blast, que são sempre bem-vindos e estes também são muitíssimo porreiros neste assim plástico azul transparente. Temos também aqui estes 2 efeitos que eu há pouco da parte de trás da caixa falei e disse-vos que pronto, eles lá da parte de trás da caixa vinham em plástico transparente ou translúcido e aqui vieram em preto, mas ainda assim não há problema nenhum. Tem aqui vários detalhes assim muito detalhado e até já vos vou mostrar onde é que eles se encaixam. Ao fim e ao cabo isto é para representar como se fosse fogo. Mostrar-vos também aqui outro grande efeito Blast e quem tem o Omega Supreme da Hasbro, este é exatamente o mesmo modelo, a única coisa que muda aqui é a cor. Portanto, este é todo azul, transparente, como podem observar, e eu digo isto porque eu não tenho esse Omega Supreme, o meu é outro, depois irei fazer a revisão dele, mas já sabem, quem tem a ver o Omega Supreme da Hasbro, este, o Rodimus Prime, traz um efeito Blast exatamente igual, parecido, pronto, a cor é diferente. E também trouxe aqui uma Matrix da Leadership,
mais uma aqui para a coleção, que também são sempre bem-vindas, mas esta trouxe aqui um efeito muitíssimo porreiro, e então assim este efeito, já estão a ver para que é que vai ser. Também trouxe aqui a arma dele, que está muito bem caracterizada, porque outros Rodimus Primes também antigos, outros modelos ao fim e ao cabo, têm assim também uma arma muitíssimo semelhante, ou ao fim e ao cabo esta pode ser semelhante às outras também, e então representa muitíssimo bem a arma que normalmente vem com o Rodimus Prime, e esta também não fica nada aquém e é altamente. E também para depois se arrumar melhor, podemos também dobrá-la e então assim depois já dá para, irei-vos também mostrar onde é que dá para arrumar. E a carta que veio com o Rodimus Prime foi aqui a Black Arachnia, aqui a dizer Predacon Kingdom, Black Arachnia, que é o nome dela, e descolando aqui um bocadinho aqui o autocolante, temos então ela aqui noutra posição, e aqui ali outros caracteres, e aqui também a dizer Black Arachnia, ali com o logotipo, e então foi esta carta que veio com ele. Aqui a parte de trás, aqui o Golden Disc, Hasbro, Kingdom, e vamos voltar agora ao nosso Rodimus Prime. Mostro-vos já agora como se podem usar aqueles acessórios que ainda agora vos mostrei. Temos então estes que estão a representar como se fosse fumo, e podemos então usar, e o sítio aliás apropriado para se usar é aqui nos tubos de escape dele, e então fica assim um deste lado, fica assim outro, e temos assim esta dinâmica. Isto é um dos exemplos. Também temos depois então aqui a arma dele, e a arma dele agora abrindo, dá para todos estes portos, todos estes orifícios. Podemos então aqui colocar aqui a arma, colocar então aqui de lado, pronto, todos estes encaixes dá para se encaixar a arma como quiserem. Ou então, o que também poderemos fazer é, agora só neste modo veículo, pode-se aqui então colocar a arma, por exemplo, assim aqui em cima, que até fica um tanto interessante, fica assim porreiro. Ou então também aqui nestes portos de lado, também podemos encaixar ou assim aqui, ou dobrarem, e também dá para, pronto, dá sempre para arrumar de uma maneira ou de outra, dá sempre para arrumar aqui a arma, por exemplo, também assim, também dá para ficar então assim arrumado. E aqui em relação à espada dele, temos aqui estes dois orifícios, estes encaixes, temos aqui uns pinos, e então assim a situação mais apropriada, pelo menos neste modo veículo, é arrumar assim aqui a espada, e não interfere assim nada aqui no modo veículo, e podemos então arrumar a espada desta maneira. Voltando aqui ao outro lado, vou agora aqui mostrar-vos aqui umas dinâmicas muitíssimo fixe. Agora mostrar-vos aqui no outro lado umas dinâmicas e até, digamos, uns métodos de arrumarmos estes acessórios todos que vêm com o Rodimus Prime, e até começo já por um aqui mais oculto e mais secreto, aqui nesta zona inferior. Deslizamos toda esta peça e então, como podem ver, é quase como se fosse aqui uma gaveta. E o que é que podemos já arrumar aqui? Há pouco, quando ainda agora falei, esta situação de fumo ou chamas, como quiserem interpretar ou definir, vai da nossa imaginação e criatividade. Podemos também arrumar assim aqui estes efeitos Blast, também arrumar aqui este efeito da Matrix da Leadership. A arma dele também dá, isto depois aqui com um bocadinho de jeito, isso tudo dá para arrumarmos mais ou menos. O único que não dá mesmo para arrumar aqui é este efeito de Blast maior, como podem observar, as dimensões não o permitem de forma alguma. Agora voltar aqui a colocar então esta zona, isto depois aqui é só de encaixe e desliza-se e então fica arrumado. Mostrar-vos também agora aqui esta zona que dá para abrir assim desta maneira ou abrir assim mais na totalidade. Chegando aqui à parte de trás, gosto imenso desta porta, ao fim e ao cabo, e temos então aqui esta situação como se fosse dois hidráulicos. Isto aqui é mesmo em ferro e então acho que está muitíssimo fixe, está muito porreira esta dinâmica. E agora podemos também abrir aqui toda esta secção, assim, e até baixar, e baixamos também esta outra rampa, e isto temos aqueles encaixes que dá para conectar com outros Transformers e com bases, ou até titãs, aqueles que têm aqueles encaixes que é para fazer extensão de bases, que ao fim e ao cabo, este outro lado vou agora também transformá-lo numa mini base, depois para o Rodimus Prime quando ele estiver no seu modo robô. Mostrar-vos então agora aqui, também no interior, temos este outro acessório, e entre aspas barra arma, e mostro-vos já que isto tem aqui umas dinâmicas também sensacionais. Dá para levantarmos agora assim aqui, eu vou
organizar aqui um bocadinho melhor assim a câmera, o foco. E então podemos levantar assim isto, assim abrir aqui estes painéis laterais, fazem como escudos. E depois, quando eu transformar agora o Rodimus Prime, a seguir à transformação dele para robô, depois já vos vou demonstrar melhor então esta dinâmica aqui com esta arma dele também, e também outras dinâmicas que também têm a ver com esta arma. E desencaixando, que tem aqui este pino, desencaixa-se aqui deste porte, e podem observar que temos imensos portes, que dá para também arrumarmos então muitíssimo acessórios, arsenal, tudo o que quiserem, inclusivamente assim aqui este blast, este efeito blast, só que se este canhão estiver aqui, aí já não vai dar para arrumar então este efeito blast. Se retirarmos o canhão, dá para arrumar este efeito blast e muitos outros acessórios e armamento e tudo o que quiserem do Rodimus Prime e de muitos outros Transformers, porque o que não falta aqui, como podem realmente observar, é imensos encaixes, imensos portes. Temos então aqui uma amplitude de arrumação espetacular. E vou agora mostrar-vos, agora retirar aqui a arma dele para mostrar-vos uma outra dinâmica super interessante, também aqui com o canhão e não só, no modo veículo do Rodimus Prime. Com a arma aqui bem encaixada novamente. Vamos fazer agora assim, vira-se aqui um bocado toda esta zona e de momento fica assim. Fechamos aqui estas duas laterais, assim desta maneira, fecha-se bem. Aqui a rampa também e esta zona aqui de trás também encaixa-se e fechamos na totalidade. Voltando aqui à parte da frente, fechamos agora só esta zona, esta fica aqui aberta e encaixamos novamente aqui o Rodimus Prime ao seu atrelado e podem ver que agora temos então aqui os canos da arma dele, ou do canhão, aqui para lá de fora. E também podemos colocar efeitos blast, se pretenderem ou gostarem, e então podemos ter assim esta dinâmica interessante e porreira. Pronto, é uma das algumas maneiras que dá para fazer, e vou também já agora de seguida mostrar-vos uma outra, em vez de ser assim como estou a dar exemplo, é um outro modo também de pôr a arma dele em uso fora do outro lado. Podemos então também fazer assim, pôr o canhão aqui na parte superior do outro lado, por exemplo, em vez de estar no interior e aquela dinâmica que mostrei-vos ainda agora, pode-se também fazer assim. Depois vai ao critério e imaginação de cada um de nós, depois são opções. Para esse efeito, temos então aqui este pino, como podem verificar, temos aqui este encaixe e é só desencaixar do interior, chegar aqui, encaixar assim e pronto, podemos então ter aqui este modo. É um outro exemplo, só que também queria mostrar-vos. Aproveitar agora este modo veículo sensacional, vou trazer outros Transformers para fazer agora aqui umas comparações espetaculares para vos mostrar. Trago já aqui o Ultra Magnus e vejam como fica altamente aqui ao pé deste Rodimus Prime, e vou-vos dar agora assim uma ideia de escalas e tamanhos. E pronto, aqui o Rodimus Prime continua a ser mais comprido do que o Ultra Magnus, mas acho que ainda assim os dois ficam muitíssimo bem um ao pé do outro. Mostro-vos também aqui o Hot Rod, que claramente vai ser a dita transformação e evolução dele mesmo para Rodimus Prime, e óbvio que aqui o Rodimus é muito maior derivado ao seu atrelado, mas fica também sensacional. Este Hot Rod da Studio Series também é magnífico, mas assim os dois pronto, acho que é assim uma imagem muitíssimo fixe. Aproveito também para mostrar-vos aqui o Optimus Prime Earthrise, também que é um espetáculo, e em comparação aqui ao Rodimus Prime, o Rodimus Prime continua a ser um bocadinho mais comprido, mas ainda assim acho que os dois ficam muito bem em escala e ficam muitíssimo bem um ao pé do outro. E também aproveito para trazer o seu grande rival e inimigo, Galvatron, da linha Kingdom. Este Galvatron também é sensacional e fenomenal. E os dois também ficam muitíssimo bem, assim, em conjugação de um e o outro. Acho que ficam muitíssimo fixe. Depois, claro que também irei fazer a revisão aqui do nosso Galvatron, que é uma figura também extraordinária. Mesmo muitíssimo fixe. Espero que tenham gostado destas comparações. Vou agora preparar tudo para fazer a transformação do nosso Rodimus Prime. Começo já por retirar aqui a parte de trás
do veículo, do Rodimus Prime, que é para focar agora só aqui na parte da frente do veículo. Aqui esta zona destes painéis vermelhos faz assim, desencaixa-se dali, encaixa-se aqui. Este também é a mesma coisa, desencaixa-se ali e encaixa-se assim aqui. Esta zona aqui dá para já abrir, abre-se já aqui esta parte, assim como a zona aqui do vidro também se levanta. Aqui a parte da frente também temos que desencaixar, desencaixa-se assim. E agora chegamos aqui aos braços e desencaixa-se aqui para o lado, desencaixa-se deste pino, e este aqui também é a mesma situação. E agora dá para, aqui na parte da cintura, rodar já aqui a cintura 180 graus. E agora até vou já transformar aqui a parte das pernas. Para esse efeito, desencaixo aqui a zona das pernas, abre-se aqui esta zona de lado, e esta aqui é a mesma coisa, temos aqui um pino, temos que desencaixar, levanta-se aqui esta peça preta, estica-se a perna na totalidade. E assim aqui já está. Aqui a zona da roda vai para dentro, faz assim um clique porque dá para colapsar para a parte interior e fecha-se aqui toda esta zona e encaixa-se ali aquela peça. A zona aqui do pé, endireitamos. E esta aqui agora é literalmente igualzinho, mesma coisa. Abre-se, estica-se aqui a perna na totalidade. Aqui a zona da roda vai para dentro, faz ali o clique porque está mesmo a encaixar para a parte interior. Encaixa-se assim aqui e esta zona aqui encaixa-se ali. A zona aqui do pé também agora abre-se. A zona das pernas já estão concluídas, só agora aqui ajustar para focar na parte superior. Continuando aqui a transformação, vejamos aqui estas duas laterais. Estes painéis fecham-se, aqui como podem observar. Toda esta zona vai agora virar-se aqui para a frente. Esta parte aqui de trás temos que assim endireitar o máximo possível para que voltar agora aqui a reajustar estas duas laterais e abrindo assim temos que rodar toda esta zona 180 graus, assim toda esta parte e a 180, que é para a parte dos braços ficar corretamente virada para a parte da frente. Estes painéis pretos de ambos os lados vão-se agora aqui encaixar e temos aqui um pino que tem que encaixar aqui nesta ranhura e então encaixa-se assim. Isto de vez em quando é um bocadinho de jeito, só de ajeitar aqui um bocadinho a situação e já está. Deste lado já está, deste lado é literalmente a mesma coisa e também já está. Deste lado colaborou melhor do que deste lado. De vez em quando é só uma questão um bocadinho de certo jeito. Aqui a zona agora da cara dele vira-se já aqui para a frente. Temos já aqui este painel que também podemos já assim fechar. E esta zona, esta parte aqui de vez em quando é que costuma dar aqui um bocadinho de luta. Este pino tem que encaixar ali, que é para ele ficar assim de forma correta, assim bem encaixado. Mas este encaixe de vez em quando aqui, olha, já está, pronto. Ouviram assim o clique? Ele já encaixou bem. Portanto, toda esta zona agora aqui já está devidamente bem encaixada e transformada. Esta zona agora já está fixe, já está porreira. Encaixa-se aqui esta zona, aqui. Ouviram também o clique? E esta parte aqui do aileron, isto agora vai ser o backpack dele. Rodamos e este encaixe preto encaixa-se aqui nesta ranhura. Então, e esta zona também temos que agora aqui, é só uma questão de ajuste, ajusta-se assim aqui bem, na parte de trás, encaixa-se tudo aqui bem encaixado. Outra nota aqui, também transformação muito interessante, aqui esta roda abre-se, mas é só descobrir mais ou menos qual é aqui a parte, pronto, já está esta parte aqui, temos aqui um pino, e este pino vai entrar aqui e encaixar-se nesta ranhura. Então vai deslizar um bocadinho para a frente e já está. Esta parte aqui também é a mesma coisa. Encontramos onde é que é a zona do desencaixe da roda e vai para a frente, encaixa-se aqui e também já está. Após a transformação concluída aqui do nosso Rodimus Prime, fica-se agora mesmo a faltar para terminarmos a zona aqui do antebraço e acabar por transformar aqui o braço. Esta parte aqui roda-se assim
roda-se para aqui e desencaixa-se toda esta zona aqui do tubo de escape, vira-se tudo aqui para a parte de trás e aqui na zona de trás do antebraço volta-se a virar isto tudo. Temos ali o pino, encaixa ali aqui nesta zona, tentar focar um bocadinho melhor, mostrar. Esta zona aqui encaixa aqui, então encaixa-se aqui e fecha-se aqui. Por sua vez aqui a zona do braço também estica-se um bocadinho, desencaixa-se um bocadinho, que é para termos então já aqui esta articulação. Aqui também começo já por desencaixá-lo, desencaixa-se, é só um clique, faz assim um pequeno clique, também já está. Voltando agora aqui esta parte, esta zona fecha-se assim aqui para baixo, roda-se e vira-se aqui o tubo de escape. Vira-se para este lado e aqui na zona do antebraço vira-se tudo outra vez, encaixa-se ali, aqui nesta zona encaixa-se, esta parte encaixa-se também. E então está concluída toda a transformação do Rodimus Prime, um bocadinho complexa, mas dá assim uma dinâmica muitíssimo fixe de transformação e, na minha opinião, acho este Rodimus Prime muitíssimo cartoon, muitíssimo Guion 1 e realmente parece que foi retirado mesmo do desenho animado. Está espetacular e sensacional. Gosto mesmo muito deste Rodimus Prime. Mostro-vos já aqui os detalhes e os pormenores do Rodimus Prime, que é espetacular. Logotipo aqui dos Autobots, aqui esta representação de chamas no peito, aqui a cara dele aqui em cinzento, metalizado, olhos em azul, esta zona também em cinzento, aqui nos ombros, aqui os tubos de escape. Mostro-vos agora aqui visto assim pela parte da frente, está muitíssimo fixe. Visto aqui pela lateral, é certo, temos aqui um bocadinho este backpack, mas não acho que seja assim muito. Eu acho que é assim uma transformação, uma boa engenharia, e está aqui uma ideia de transformação até muitíssimo boa. Visto assim pela parte de trás e também com o aileron ou spoiler, assim aqui de trás também está muito bem. Visto aqui por esta outra lateral, até acho que está uma transformação clean. É certo que temos aqui este backpack, mas não é por aí. Então está mesmo muitíssimo detalhado, pormenorizado e espetacular. Vou agora mostrar-vos toda a articulação dele. Começando então agora aqui pela zona da cabeça. Olha, isto tudo assim para cima, olha assim para baixo. É uma ball joint e dá para rodar 360 graus. E ainda temos aqui esta dinâmica que dá para puxar um pouco mais para a frente ou assim para trás. Temos então também aqui este tipo de articulação. Zona aqui do braço de amplitude tem isto, mas virando um bocadinho a cabeça ele também dá para então abrir um bocadinho mais a amplitude. Fica assim um bocadinho estranho, como podem observar, mas também agora mostrando já aqui um bocadinho o dedo. Pronto, se quiserem assim apontar desta maneira, mas fica um bocadinho estranho, ainda assim fica um bocadinho estranho. Continuando aqui na zona do braço, a rotação quase que dá 360, mas depois bate aqui no aileron e assim, se rodarem pela parte inferior, dá um bocadinho mais, mas também volta aqui a bater no aileron, portanto está um bocadinho nada limitada, não faz completamente 360 graus. A nível aqui do cotovelo temos aqui uma articulação, temos este ângulo, ainda temos mais este aqui todo, portanto está mesmo aqui, é muito articulado. Zona aqui da mão, temos aqui estes 3 dedos, que mexem todos de forma junta. Toda esta zona aqui da mão também abre e fecha, mas estes dedos aqui são sempre juntos. Depois temos aqui este dedo, o indicador. Este então dá para mexer individualmente e não necessita de acompanhar os outros. E é como eu ainda há bocadinho estava agora a mostrar, dá para ele apontar, dar uma indicação ou uma ordem aos outros Autobots, enquanto Rodimus Prime, líder dos Autobots, temos então aqui também esta dinâmica do dedo indicador. Por sua vez, também aqui o pulso roda 360 graus. Ainda temos aqui também uma outra situação de ângulo, dá para então mexer assim um pouquinho. Mas também é para ajudar digamos, a segurar a Matrix da Leadership, mas isso depois também já vos vou mostrar. Zona aqui da cintura não roda 360, roda um pouco para ali e para ali, depois está batendo aqui na zona do backpack, limita e então já não permite que rode mais. Zona aqui inferior das pernas, nível lateral, temos aqui este painel,
Agora temos aqui um bocadinho o painel, não faz a esparrata full Van Damme porque está limitado, só vai até aqui. A nível assim para a frente, temos então assim aqui um grande e valente pontapé, como podem observar, assim um high kick mesmo. Zona assim do joelho, temos agora aqui duas articulações, que é aqui esta e é agora aqui esta, eu mostro-vos já. E então dá para usar esta aqui também, e se quiserem depois de conciliar também com esta aqui de baixo. Portanto dá assim, dá para termos assim aqui estas duas rotações, é aqui e é aqui. E ele, aqui na zona das pernas é muitíssimo bem articulado até. Zona aqui do pé, temos aqui esta lateral e aqui para a zona de baixo. E é toda a articulação aqui do Rodimus Prime, toda ela, e até bastante articulado ao fim e ao cabo. Vou novamente agora trazer o outro lado dele para vos mostrar aqui um modo espetacular e sensacional. Quero mostrar-vos então aqui esta dinâmica a 360 graus que é espetacular e sensacional. Há pouco no modo veículo tinha falado aqui na situação do outro lado, isso tudo, como agora o Rodimus Prime já está em robô, já dá para segurar então aqui a arma e dá então para fazer aqui esta situação espetacular que eu acho que fica mesmo altamente. Contudo, estes Blast Effects, claro que são os que vieram com ele, também pode-se colocar outros quaisquer, os do Jetfire, qualquer Blast Effect dá para colocar, mas pronto, coloquei estes porque é os que vêm mesmo com ele. Vou então agora mostrar-vos outra vez os acessórios aqui com o Rodimus Prime no modo robô. Voltando a trazer estes acessórios que ainda há pouco disse que era o fumo, aqui pode-se interpretar novamente como fumo ou chamas, se assim o preferirem, só que pronto, como ele é de cor assim muito escura, eu acho que é mais fumo, mas pode-se fazer esta dinâmica, caso gostem ou queiram. Pode-se fazer então assim, pode-se usar assim os acessórios assim desta forma. E agora também vou já buscar aqui a espada dele. A espada dele agora abrindo aqui este pino, assim aqui esta zona. Dá para se arrumar aqui, deste lado. Também trazendo a arma dele, aqui novamente a espingarda. Dá para se também arrumar, também, aliás a espada e a arma também dá para se arrumar aqui. Mas eu vou já trazer também aqui uma outra dinâmica assim porreira para vos mostrar. E então dá para arrumar a espada aqui ou a arma aqui, ou trocar de posições, como depois preferiste, depois é muitas opções. E podemos também trazer outra vez esta grande arma que ainda agora mostrei 360 graus, ali na parte lá do outro lado dele, e colocar-se assim aqui e fazer-se assim esta dinâmica, caso gostem ou queiram, isto depois é opcional. Mas pronto, há quem possa achar interessante e por essa razão trouxe para vos mostrar. Claramente que depois aqui podem colocar outra vez os Blast Effects, os dois, que ainda agora também mostrei. Ou então também se quiserem este maior, também dá, mas pronto, só veio um, como já se sabe. E então também se pode fazer assim esta dinâmica desta maneira. Pronto, é uma opção e como há, quero-vos mostrar então também esta opção. Vou agora só arranjar isto aqui um bocadinho melhor para vos mostrar aqui outra vez os acessórios, mas nas mãos dele, e mais uma ou outra situação muitíssimo fixe e altamente. Mostrar-vos então agora como é que o Rodimus Prime fica aqui com a sua espingarda e a espada. Aqui a parte da espingarda dá para também se colocar um Blast Effect, e então temos o Rodimus Prime aqui já mais artilhado, não só com as armas e os acessórios assim arrumados na parte aqui traseira, mas sim com o equipamento nas suas mãos. Fica até muitíssimo porreiro. Antes de começar já a fazer as comparações com o Rodimus Prime, preciso de vos mostrar onde está aqui a Matrix da Leadership. E então, abrindo aqui esta zona, temos então aqui a Matrix da Leadership, a matriz da liderança, e é só puxar assim para o lado de fora, basicamente. E então temos agora aqui mais uns pormenores e uns detalhes. Volta-se aqui a fechar. E então vou precisar agora aqui da Matrix da Leadership para começar já a fazer as comparações em grande. Vou já fazer uma comparação muitíssimo especial e espetacular. Também vou aplicar aqui este efeito na matriz da liderança aqui do Rodimus Prime. E então vou já agora preparar tudo para mostrar-vos assim uma grande, espetacular e sensacional comparação. Depois mostro-vos mais comparações, mas esta agora vai ser mesmo top para todos vocês. Mas então aqui esta magnífica e espetacular comparação que eu já estava a pensar em fazer na revisão aqui do Rodimus Prime. Aquele cenário ali de trás, onde está o Rodimus Prime, é do Hot Rod, da Studio Series, e temos então aqui o Hot Rod a tentar abrir a Matrix da Leadership. Se
sua vez o Rodimus Prime já a conseguir abrir a Matrix da Leadership no interior então do Unicron. E apresento-vos também, mostro-vos aqui o ASLAB Unicron. Se não viram ainda a revisão dele, já fiz e está no canal, e são muito bem-vindos também a ir lá ver e depois digam o que é que acharam e as vossas opiniões. Mas focando novamente aqui no Rodimus Prime, esta situação é espetacular e parece mesmo retirada do filme de 86. Então ali até com o background, ali com aquela imagem de trás do Off-Road, é qualquer coisa e espetacular mesmo. Quero agradecer o facto de estar a ver o vídeo até este preciso momento, e se ainda não é inscrito aqui no canal, subscreva-se, pois eu vou trazer muitos mais vídeos e fazer muitas mais comparações espetaculares como esta. Se puder, deixe também aqui um like neste vídeo e ative as notificações, pois os próximos vídeos que irei colocar aqui no canal, o YouTube irá logo avisá-lo e irá ser logo a primeira pessoa a saber. Sem mais demoras, vou já continuar aqui a trazer mais comparações espetaculares com este magnífico Rodimus Prime. Continuando aqui as comparações, trago já o outro líder dos Autobots, o Optimus Prime, e estes dois líderes ficam mesmo espetaculares. Estes Transformers são sensacionais. Aproveitar também para trazer novamente agora mais de perto aqui o Hot Rod da Studio Series, que ainda agora quando mostrei o ASLAB Unicron teve de ser mais afastado para ter tudo em frame, e então aqui lado a lado para verem como ficam também muitíssimo bem estes dois Transformers. E aqui a Arcee da Takara Tomy, também muitíssimo fixe e espetacular. E trago também aqui o grande rival do Rodimus Prime, o Galvatron, também da linha Kingdom, e muito em breve irei fazer a revisão dele, e também é um Transformer espetacular e sensacional. Vou agora dar as minhas opiniões finais deste magnífico Rodimus Prime. Gosto imenso deste Rodimus Prime e aconselho vivamente a tentarem ter um na vossa coleção. Ele está muitíssimo bem feito, a sua transformação é um bocadinho técnica, mas ao fim e ao cabo depois temos o resultado final, ter aqui uma transformação clean, certo que aqui um bocadinho de backpack, mas quase nem se nota e faz parte, e para mim é mesmo assim. Está um Rodimus Prime sensacional, espetacular. Ele traz imensos acessórios, mostrei-vos todos, traz também o outro lado. Dizer também que ele no modo veículo também está muitíssimo bem feito, está mesmo uma grande homenagem ao filme de 86 e depois também aos outros episódios do desenho animado em que ele aparece, está mesmo altamente. Vou deixar aqui na descrição o link de outras playlists, também de Autobots, da Decepticons e das outras também dos Titãs e não só, muito mais playlists e também das redes sociais que costumo utilizar. Espero que tenham gostado mais esta revisão. Desde já, obrigado a todos e vemos muito em breve. Até o próximo vídeo.